E aí pessoas, tudo bem? Vamos fazer esse exercício 5 aqui, rapidão. Bom, esse exercício é implementar um método substring. Então, substring é o nome do método, que recebe um arranjo de caracteres, um vetor de caracteres, recebe um inteiro in e um inteiro fim, que retorne parte da frase entre as posições in e fim, na forma de um arranjo de caracteres. Por exemplo, frase testando, retorna, a gente passa no método substring, frase 0 a 3, que seria a posição do vetor, e deve retornar teste. O que seria isso? A gente passa esse arranjo aqui, de 0 até a posição 3 do vetor, que é esse t, ele vai retornar tudo isso aqui. Beleza? E assuma que in e fim são entradas válidas, ou seja, não é necessário testar por valores negativos ou maiores do que o tamanho da frase. Bom, então já facilita bastante esse finalzinho aqui. Então vamos lá, começando pelo class e o main. Belezinha? Eu já declarei aqui o vetor, que é o que a gente vai passar, que é o arranjo de caracteres. A gente vai passar pelo método main e a gente vai chamar um método substring. Então, vamos copiar esse método aqui, que é como o exercício pede para a gente chamar ele. Abre, fecha chaves. Então, a gente vai passar um vetor frase, né, com o nome de variável frase, um inteiro in e fim. Ele pede para passar esses valores aqui no primeiro teste, e é o que a gente vai passar aqui. Eu já vou fazer um system para ele já dar um print no resultado, no retorno deste método aqui. Então, print ln aqui e vamos chamar o método substring, a variável frase, que a gente determinou ela aqui, de 0 até 3. Ok? Bom, isso aqui vai me dar um retorno que vai ser printado aqui no método main. Ok? Este método substring, a gente tem que static, e ele retorna um vetor, né? Um vetor de caractere, que é um char. Então, static char substring, que é o nome do método, que recebe frase, in e fim, e ele retorna uma cadeia de caracteres. Ok? Então, ele vai retornar para a gente, return, um vetor de caracteres que no exercício chama ele de resultado, não, result. Então, é isso que a gente vai retornar, que é um vetor de caracteres. Primeiramente, a gente precisa criar esse vetor novo, né, de caracteres. Então, a gente tem que dizer qual é o tipo do vetor que a gente está criando, que é de caracteres. Ele chama result. E a gente tem que criar um novo vetor de caracteres, que é char. Boa. Então, temos aqui a criação do vetor, result, e retornamos ele aqui. Ok? Bom, primeiramente a gente tem que dar o tamanho desse vetor. O tamanho desse vetor, a gente tem a posição inicial e a posição final. Então, só aqui a gente já consegue determinar qual que é o tamanho dele. A gente subtrai a final menos a inicial. E a gente tem o tamanho desse vetor. Ok? Então temos aqui final menos inicial, temos o tamanho do vetor. Agora aqui a gente tem um probleminha aqui. Um exemplo desse teste de 0 a 3, ele vai no vetor posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, que seriam essas aqui. Se a gente fizer 3 menos 0, o resultado é 3, mas aqui o vetor tem 4 posições. Porque na verdade a gente tem uma posição a mais, porque o vetor começa em 0. Então a gente tem que somar aqui mais 1. Final menos inicial, mais 1. Isso aqui vai dar, sim, o tamanho do vetor que a gente tem que retornar.
nesse método aqui, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer esse vetor aqui, o vetor result, que ele já tem um tamanho, e a gente vai atribuir valores do vetor frase que a gente passou, a gente vai atribuir ao novo vetor que a gente criou o resultado. Então, a gente tem que percorrer o vetor por todos os índices. Então, para a gente percorrer todos os índices do vetor, a gente cria um for. E aqui a gente consegue percorrer todas as posições do vetor. Então, o for a gente cria uma variável de inicialização, que normalmente a gente coloca um i. Então, i é igual a 0, só que a gente tem que dizer qual é o tipo dela, que a gente está instanciando ela aqui. Então, int i igual a 0. E no final, eu vou colocar um i mais, que assim que acabar o for, eu somo 1 a variável i, que inicialmente é 0. Ok? Bom, eu tenho que atribuir ao vetor result, que ele tem na posição inicial dele, que começa em 0. Como a gente vai somando mais 1, a gente coloca aqui a posição i. Então, na primeira interação, na posição 0 do vetor result, soma 1 na posição 1, posição 2, posição 3, até chegar ao tamanho desse vetor aqui. Ok? E a gente vai atribuir ao vetor result esse vetor que a gente passou, que é o vetor frase. A gente vai entrar dentro do índice que a gente pediu, que passou pela variável ini, a gente vai atribuir esse número ao vetor resultante. Belezinha? Então, qual que seria o índice que a gente tem aqui de frase? A gente já passou aonde começa. Então, por exemplo, começou em 1, é só eu passar esse valor de inicial e somar mais 1 no for. Então, ini, que a gente vai pegar o índice ini, que começa em 0, 1, 5, poderia começar em 5. Ele começa em 5 e atribui esse valor ini ao índice, ao primeiro índice do for. E a gente vai percorrer result, porque result é exatamente o tamanho do nosso retorno e a gente não precisa de mais interações do que o próprio vetor resultante que a gente vai retornar, ok? E ini. Ini seria a posição do vetor frase que começa. E posteriormente, a gente tem que somar, depois que a gente percorre esse for, a gente tem que somar mais 1 também a essa variável para pular para o próximo índice. Então, aqui seria i mais, e aqui seria ini mais. Ok? Bom, aqui a gente tem que verificar, né, que aqui é o inicialização, o que a gente faz no final do for, e aqui qual é a nossa condição para esse for continuar rodando. Okay? Qual que seria? Bom, enquanto i, que a gente está percorrendo este vetor aqui, então enquanto i for menor que o próprio tamanho dele. Então, result.length, que é o tamanho dele. Result.length retorna o tamanho desse vetor que a gente acabou de criar, que é na verdade fim menos ini mais 1, que a gente poderia colocar aqui, ao invés de result.length, a gente poderia colocar essa continha aqui. Belezinha? Bom, então vamos novamente, que eu acredito que já esteja certo. É isso mesmo. Classe, com o mesmo nome do arquivo. Método main, que aqui a gente cria um vetor de caracteres chamado frase. A gente dá um print direto nessa chamada de método, então o retorno desse método aqui, a gente já dá um print aqui. Que método que é esse? É o método substring, que a gente passa o vetor frase, a inicialização e o final, até onde vai esse retorno. Ok? São inteiros e válidos, porque não precisamos testar se é maior que o exercício pede para a gente, que a gente não tem necessidade de fazer isso. Então a gente inicializa um método. Criamos o vetor resultante, que a gente vai retornar no final do método, e a gente atribui ele como sendo
o valor inicial, o valor final menos o inicial somado mais 1, porque já vimos em aula que é um vetor posição seria n mais 1, ok? Que ele vai de 0 a 7, então tem que somar 1 aqui. Tem que contar o 0. Então aqui a gente atribui o tamanho do vetor resultante e a gente percorre o vetor resultante, esse vetor resultante, pelo tamanho dele. Enquanto ele tiver espaços para inserir novos valores, a gente vai continuar percorrendo nesse for, ok? Resultante inicia em 0, então é a posição 0 do vetor resultante, a gente coloca esse izinho aqui. E a gente atribui o início do vetor frase que a gente passou como sendo a posição que a gente tem que passar copiar para o vetor resultante. Ok, vamos testar isso aqui. Java C, exercício 5.java. Funcionou, não teve erros. Exercício 5 e deu teste, que seria de 0 até a posição 3 do vetor. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Vamos tentar um outro 1 e 4. 1 e 4. A gente salva Java C e Java 5. Esta. Então, o nosso vetor está funcionando, ok? Bom, assim que eu voltar para casa, vou gravar o exercício 3 e a gente faz. Hoje mesmo ainda sai, beleza? Falou, galera, até mais.